irmãos, graça e paz. Algumas semanas atrás, quando estive aqui nesse púlpito, também num culto de quarta-feira, eu falei, por meio da palavra de Deus, que nós, servos de Deus, precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos, o discípulo de Cristo, ele não é alguém imediatista. O discípulo de Cristo é alguém que contempla, olha para a eternidade. Alguém que está com seus olhos fixos naquilo que é eterno. Nessa noite, por meio da palavra de Deus, o que eu quero dizer para os irmãos é que o discípulo de Cristo também é alguém que olha para dentro de si. O discípulo de Cristo é alguém que está constantemente olhando para dentro do seu próprio coração. Sim, por meio da palavra de Deus, por meio do poder do Espírito Santo e não na sua própria autoanálise, autossuficiente, mas por meio do poder do Espírito Santo, por meio do poder da palavra de Deus. O discípulo de Cristo é alguém que constantemente está olhando para dentro de si mesmo, olhando para o seu próprio coração, olhando para as suas próprias atitudes e avaliando a si mesmo. O conhecido texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, quando nós tantas vezes lemos em momento de ceia, quando o apóstolo Paulo está dizendo ali que antes de tomar a ceia, cada um deve examinar a si mesmo, colocar a si mesmo à prova, confrontar a si mesmo, olhar com muito critério para o seu próprio coração, para a sua própria vida, para as suas próprias atitudes e então tomar da ceia. E por isso também a ceia do Senhor é um momento tão solene em nossas vidas, porque é um momento em que nós olhamos para a cruz, mas através da cruz nós olhamos também para o nosso próprio coração. E nós reafirmamos que de fato nós estamos apegados à cruz. Isso não é um ensino apenas de 1 Coríntios 11. A Bíblia está repleta desse tipo de ensino, de que o cristão, o servo de Deus, o discípulo de Cristo, é alguém que está constantemente se examinando, confrontando a si mesmo. Aliás, meus irmãos, o que eu quero dizer para cada um de nós nesta noite é que, como servos de Deus, se nós passamos um dia, 2 dias, semana, sem terminar esse dia, e olhar para dentro de nós, sondar as nossas atitudes, o nosso cotidiano diante do Senhor, se nós conseguimos viver a nossa vida cristã, dia após dia, sem olhar para o nosso próprio coração, sem fazer uma análise fundamentada na palavra de Deus, na nossa própria vida, nas nossas atitudes, na nossa conduta, certamente estamos esfriando na fé. Se vivemos dia após dia, sem confrontar a nós mesmos, certamente estamos esfriando na fé, esfriando em nosso compromisso com Deus. O cristão é alguém que constantemente está olhando para dentro de si, com muito critério, com muita sabedoria. A semelhança de Davi, quando ele diz: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se existe em mim, Senhor, algum caminho mau, e me guia então pelos seus caminhos eternos. Este é o cristão, essa deve ser a nossa experiência cotidiana diante do nosso Deus. E se não é assim, estamos esfriando na fé. Estamos nos distanciando no nosso relacionamento com o nosso Deus. Precisamos confrontar a nós mesmos.
A confrontação, a autoconfrontação, ela faz parte da rotina do cristão. Faz parte do dia a dia do cristão. Nós não vivemos simplesmente no automático da nossa rotina, da nossa própria experiência, como que confiando na nossa autossuficiência, como que já sabendo o que é melhor para nós e como devemos agir e reagir. Na nossa rotina, nós dependemos do Senhor, vivemos diante da face do Senhor e por isso olhamos com os olhos de Deus, no poder de Deus, para dentro do nosso próprio coração. Isso é autoconfrontação. O cristão é aquele que confronta a si mesmo, constantemente, cotidianamente. Isso deve fazer parte da nossa experiência cristã, da nossa vida com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, na carta de Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. E o que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo chamando a igreja a uma autoconfrontação. De fato, na carta de Gálatas, Paulo está fazendo confrontações duras, severas, para que essa igreja possa julgar a si mesma, se ela está no verdadeiro ou no falso evangelho. Chega nesse momento aqui, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, em que depois de ter falado, inclusive, uma análise histórica, teológica do evangelho, Paulo agora vai dizer essas palavras, para que a própria igreja possa olhar para a sua conduta, para o seu coração, para as suas inclinações, para a sua vida, para a sua fé, e a igreja possa dizer, cada um possa ler e dizer, sim, eu estou no evangelho, ou não, preciso correr para o evangelho. Precisamos olhar para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, com o critério da palavra. Autoconfrontação que deve estar presente na vida do cristão. Gálatas 5, versículo 16 até o versículo 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Confrontar a nós mesmos diante da verdade do Evangelho. Se o nosso coração, se a nossa conduta, se a nossa fé verdadeiramente estão firmadas, estão de acordo com o Evangelho ou não. Essa é uma tarefa diária para o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que confronta a si mesmo. Ele confronta, em primeiro lugar, as suas próprias motivações, as suas inclinações interiores, os seus desejos interiores, aquilo que nos leva, aquilo que está escondido lá dentro, e que nós precisamos sondar o nosso próprio coração, porque muitas vezes nem nós mesmos conhecemos as nossas inclinações, nem nós mesmos paramos para pensar nas nossas motivações interiores. E são essas motivações, são essas inclinações, são esses desejos que vão conduzir a nossa existência, que vão guiar a nossa vida,
que vão nos levar a fazer as nossas escolhas e assim construir toda a nossa existência. São as nossas motivações mais íntimas, aquilo que está lá no centro, escondido, enraizado em nosso coração. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, por isso, por causa disso o quê? A gente pode retornar aqui ao versículo 13 do capítulo 5, quando Paulo diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião, para dar oportunidade à vontade, inclinação, desejo, motivação da carne. Nós não podemos dar oportunidade para a nossa carne agir e nos dominar. Por causa disso, eu digo, vivam, andem, comportem-se, baseados pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa tradução aqui, ela traz uma ideia como se Paulo estivesse dando uma ordem num imperativo. Qual é a ordem, qual é o imperativo do apóstolo Paulo aqui? Vivam, literalmente andem, caminhem, que o seu comportamento seja motivado pelo Espírito, que vocês de fato sejam guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. E uma consequência dessa ordem, parece que é isso, é que vocês, como consequência de viverem, de serem conduzidos pelo Espírito, de modo nenhum vão satisfazer os desejos da carne. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui são duas ordens. É uma ordem dupla, na verdade, são dois imperativos. Paulo está dando a ordem, vivam pelo Espírito, de fato, que o comportamento, que a conduta de vocês, as atitudes de vocês, sejam guiadas, sejam conduzidas pelo Espírito. Uma ordem positiva, mas também uma ordem negativa. De modo nenhum. Sejam vigilantes. Que em nenhum milímetro, de modo nenhum, nem pensem nisso, que não haja qualquer espaço, que não haja nenhum pedacinho, de modo nenhum, satisfaçam os desejos da carne. Uma dupla ordem. E por que o apóstolo Paulo, então, está falando dessa forma, está dando essa dupla ordem? O versículo 7 explica. Porque existe uma guerra dentro de nós. Porque existe uma guerra de desejos, existe uma guerra de vontades, inclinações, motivações. Ele diz, pois a carne deseja contra o Espírito. Ela deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja contra a carne. Eles estão em conflito, uma guerra, uma verdadeira guerra irreconciliável. Um com o outro. Aonde? Dentro de nós. Dentro do nosso coração. De modo que, por causa disso, vocês não fazem aquilo que desejam. A experiência do crente, a experiência do cristão. Quando Paulo diz, por exemplo, em Romanos 7, Paulo fala, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Porque quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. Mas o mal que está diante de mim, esse constantemente eu estou fazendo. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo caído, carnal, sujeito ao pecado? Não é essa, meu irmão, minha irmã, a sua experiência? Você como filho de Deus, você vê dentro de si desejos santos, vontade de ser fiel a Deus, vontade de servir ao Senhor, vontade de conhecer mais ao Senhor. Você sabe que esse desejo está dentro de você. Esse desejo foi semeado pelo próprio Deus por meio do Evangelho poderoso, o Espírito Santo habita em você. Porém, existe uma guerra no seu interior. Existem desejos pecaminosos, existem os desejos da carne, que te atrapalham, de modo que vocês não conseguem fazer aquilo que desejam. Mas a vitória está no versículo 18. Porque se vocês são guiados pelo Espírito,
vocês não estão debaixo da lei. Na teologia do apóstolo Paulo, tão presente aqui em Gálatas, existe esse binômio. Estar na lei é estar na carne, estar no pecado. Estar no Espírito é estar na liberdade da graça. A nossa vitória é possível por quê? Porque nós não estamos mais sujeitos, escravizados pela carne, embora ela ainda habite em nós. Embora o pecado ainda habite em nós. O que Paulo está falando aqui para os Gálatas, o que a Bíblia fala para nós, é que nós de fato devemos olhar com muito critério para nós mesmos. Quem está nos conduzindo? Onde nós estamos habitando? Na escravidão da carne ou na liberdade do Espírito? Porque o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia nos diz, é que todas as nossas atitudes são guiadas. Todas as nossas atitudes são conduzidas por uma ou outra inclinação. Todas as nossas atitudes. Desde as nossas atitudes mais banais, corriqueiras, cotidianas, triviais. Por que você acordou hoje e foi trabalhar? Que tipo de motivação te inclinou, te fez decidir acordar e sair da sua cama? Eu acordei hoje porque meu filho de 2 anos veio para minha cama, 6 da manhã, querendo brincar. Mas antes disso, a minha filha de 3 anos já tinha me acordado de madrugada por causa de um pesadelo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a minha vontade, a minha inclinação hoje cedo não era me levantar da minha cama. Eu não queria. Além do mais, confesso para vocês, meus irmãos, que eu estou cansado. Minhas férias estão chegando. Você sabe como é esse sentimento, né? A bateria. Sou muito realizado, pleno na minha vocação, no meu trabalho, mas eu estou cansado. Então, com certa sinceridade, eu posso dizer para você, hoje eu queria relaxar um pouco. Por que eu fui trabalhar? Por que eu saí da cama, fui fazer o meu café e segui com a minha rotina? Talvez você possa me dizer, pastor, que você é um homem maduro. Você é responsável. Você já sabe que você não pode satisfazer todos os seus desejos imediatistas. Não é isso? Qualquer cristão minimamente maduro, qualquer incrédulo, um sensato, não precisa ser nem cristão para saber disso. Não é isso? Eu vou sofrer. Se eu quiser dar vazão aos meus prazeres imediatistas, eu vou sofrer, logo mais. Aqueles que dependem de mim, minha família, aqueles que dependem do meu trabalho, eu tenho responsabilidades. Essa é uma maneira um pouco mais profunda de olhar para as motivações. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é bem mais profundo que isso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nós devemos olhar com muito critério a respeito de qual motivação está conduzindo a nossa existência, o nosso viver, porque existe uma guerra entre duas inclinações. Existe uma guerra entre 2 tipos de desejo. Ou eu estou vivendo, ou eu estou andando, ou eu estou me comportando, ou eu estou conduzindo a minha vida, meus sonhos, meus planos, para a glória do Senhor Deus, ou eu estou fazendo tudo isso para a minha própria, para a minha autogratificação, para o meu próprio prazer. E existe uma guerra acontecendo. Mesmo nos meus desejos mais nobres, mais santos, e aí nas minhas atitudes, fruto dessas inclinações, existe uma guerra acontecendo. Eu poderia estar aqui,
no púlpito, diante do povo de Deus, pregando a palavra de Deus? Poderia, não estou, mas eu poderia estar fazendo isso aqui com desejo de vanglória, com desejo de aparência, com desejo de orgulho. É possível. Com temor de homens ou com qualquer outro tipo de inclinação que não seja santa, que não esteja diante do temor de Deus. E é assim na sua vida, é assim na minha vida, meu irmão. No seu trabalho. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Colossenses 13, ele diz: vós, servos, submetei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não somente enquanto eles estão observando como que para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Mas não somos assim muitas vezes no nosso trabalho. Opa, o chefe está olhando, eu vou caprichar, eu vou ter uma recompensa. Qual inclinação está me motivando? Uma atitude digna, nobre, eu tenho que trabalhar, ser responsável, etc., sustentar os que dependem de mim, e ser generoso, e, enfim, nas nossas melhores atitudes, no nosso lar, no nosso convívio com as pessoas que mais amamos, desejando, nos inclinando para o bem deles, nossos cônjuges e filhos, os nossos melhores desejos, inclinações, existe uma guerra ali dentro. A carne vai falar alto e vai tentar contaminar aquilo. A verdade, meus irmãos, é que o incrédulo, aquele que não conhece o Senhor Jesus, não é alguém que tem desejos santos, bons, mas que não consegue satisfazê-los, cumpri-los. Esse é o cristão. O incrédulo é alguém com seus desejos completamente rebeldes, contrários ao Senhor Jesus, ainda que reconheça muitas vezes o caminho do Senhor como melhor, como mais nobre. Quantas vezes vemos isso, um incrédulo falando: olha, igreja não é para mim, mas eu faço questão que meu filho vá. Coisas desse tipo. Eu até reconheço que existe beleza, que existe grandeza nisso, mas eu sou escravo da minha carne. E assim funciona a mente, o coração de um incrédulo. Aquilo que faz sentido, ou seja, como o mundo diz, aquilo que é bom para mim, aquilo que traz conforto para mim, eu vou praticar. Pode ser um casamento fiel, se isso é bom para mim, eu vou entrar por esse caminho. Mas se eu vejo que é melhor para mim, eu enquanto incrédulo, uma vida promíscua, eu vou por esse caminho. Porque eu sou escravo do meu próprio coração, dos meus desejos egoístas e gananciosos enquanto incrédulo. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus é aquele que tem dentro de si a inclinação do Espírito. O desejo do Espírito. É por isso que na luta existe esperança. O cristão é alguém que luta. Na sua ira, na sua dificuldade de perdoar, na sua amargura. Talvez nos seus desejos, pensamentos sensuais, existe uma luta sendo travada. E você busca se submeter à inclinação do Espírito, a conduzir a sua vida conforme a vontade do Espírito. Aí existe esperança e aí existe vitória. Na derrota, sim, existe uma advertência. Eu luto, mas eu estou constantemente sendo derrotado? Será que o poder do Espírito habita verdadeiramente em mim? Uma advertência. Mas na passividade, existe condenação. Não existem as marcas da luta. Existem sempre as desculpas. O pecado está sempre me dominando.
eu considero a vida cristã como um parque de diversões, como um lazer constante. Na verdade, o que reina no meu coração é o meu próprio ego, é o que é o melhor para mim, são as minhas escolhas, e eu vou vivendo, e a vida cristã está aí, é a igreja, não é? Me relaciono bem com o pessoal, mas é alguém passivo, derrotado, preguiçoso, que deveria se levantar e lutar. A sua casa está sofrendo. Deveria se levantar ali como servo do Senhor, cumprir o seu papel diante do Senhor. Papel de marido, de esposa, de filho. Submeter o seu próprio coração, ser instrumento do Senhor na igreja, na própria sociedade. Mas o que existe é uma grande passividade, uma preguiça espiritual. Condenado. Não existe poder do Espírito. Não existe luta. Não existe o cansaço espiritual, que é disso que Paulo está falando aqui. Dessa luta constante. Está diante de nós. O cristão é aquele que, com muito critério, ele sonda as suas próprias motivações. Ele olha para o seu coração. O que tem conduzido? Dia após dia. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, não seja autossuficiente. Não se apoie no seu entendimento, na sua inteligência, na sua experiência, na sua rotina, na sua autossuficiência diante de Deus. E vamos vivendo assim, indiferentes, já sabemos o que cada dia espera de nós e automático. Não. A autoconfrontação é parte de alguém que vive diante da face de Deus, olhando para si mesmo, avaliando a si mesmo. Qual inclinação tem me dirigido? O cristão, ele constantemente confronta as suas próprias atitudes. O cristão, ele não é alguém que está sempre culpando os outros, ou inventando desculpa para suas atitudes. Não é esse o cristão. Pelo contrário. O cristão é alguém que busca ser fiel. Mesmo nas piores circunstâncias, ele não culpa as circunstâncias, ele não culpa as pessoas. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E aí ele vai fazer esse contraste. 2 contrastes de comportamento. Ele já falou, vivam, literalmente caminhem, andem, se comportem pelo Espírito. O versículo 18 ele já falou, vocês são guiados pelo Espírito. O que significa isso? Isso é visível no comportamento. 2 tipos de comportamento. E aí ele vai falar primeiro das obras da carne. É interessante, quando Paulo fala aqui das atitudes pecaminosas, ele fala de obras, são as obras da carne. Mas quando ele fala das atitudes santas, ele diz que é fruto. O pecado está na nossa conta, está na nossa competência. Está no nosso mérito, está na nossa força, são as nossas obras. A conduta santa é fruto. Não é no nosso poder, não é na nossa suficiência, muito menos na nossa glória. Mas aí ele vai falar, quais são ali as obras da carne? Os pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Os pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, pecados de relacionamentos, ódio, discórdia, ciúme, divisões, os diferentes tipos de pecado de libertinagem, dar vazão aos prazeres da carne, orgias, embriaguez, que demonstram onde está enraizado o coração. Não adianta dizer que está na fé praticando essas coisas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que não são as nossas obras, é o Espírito Santo produzindo em nós um coração submisso, inclinado à vontade do Espírito Santo, que busca mortificar os seus desejos, as suas inclinações perversas, pecaminosas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, liberdade. Contra essas coisas não há lei.
o caráter de Cristo sendo formado em nós. A conclusão clara: as nossas obras, a nossa atitude, nosso comportamento, nossa conduta revelam onde está enraizado espiritualmente o nosso coração. Revelam. Serão uma manifestação visível daquilo que é invisível. E por isso nós devemos confrontar, sim, as nossas atitudes e não nos desculpar. Eu estava estressado, eu fui injustiçado, você não sabe os traumas que eu já passei na minha vida, é por isso que eu sou assim, e desculpas, justificativas e justificativas. E aqui o apóstolo Paulo está falando, as obras da carne, os prazeres da carne, uma vida insatisfeita e que busca então o seu prazer, sua satisfação, seu contentamento na sua própria idolatria. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem e o prazer imediatista. Nós sabemos que não tem nada a ver com o prazer conjugal. Mas nós sabemos também, nós que somos casados, nós sabemos que a satisfação no casamento, o contentamento no casamento, é algo trabalhoso. É uma vida de edificação, de submissão ao Senhor, de inclinar-se ao outro, porque se inclina primeiramente à vontade de Deus. Não tem nada a ver com o prazer imediatista, destrutivo do pecado, escravizador. Os pecados religiosos, os misticismos, a religião. É só para dar uma maquiada na consciência, né? Eu vou aqui na igreja, vou pagar umas continhas com Deus, vou sair daqui bem, ou não. É um reflexo, é um fruto de uma vida que ama o Senhor, que vive diante da face do Senhor. Olhe para si mesmo. É sempre difícil, igreja, né? Sempre difícil. Vida, religião, muito legalismo também. O pessoal fala muito, não me deixa em paz. É sempre difícil. Julga seu coração. Julga a sua vida, para de se desculpar. Confronta suas atitudes. Confronta as suas atitudes. Ódio, discórdia, ciúme, eu sou sempre alguém difícil, mas a culpa é sempre do outro. É sempre do outro, mas eu não consigo me dar bem com ninguém, e, entendeu? Embriaguez, orgias, é o mundo. Qual que é a esperança do mundo? É a esperança eterna? Não é a esperança eterna. A esperança do mundo é a sexta-feira. Eu posso até ser responsável, trabalhador, né, diligente, porque a sexta-feira está chegando. Essa é a minha esperança. Ali eu vou extravasar. Vale a pena encarar a semana, porque a sexta-feira está chegando. Essa é a esperança do mundo. Não é a esperança eterna. Não é o que nós temos de satisfação no Senhor. E o que o apóstolo Paulo então está chamando a igreja, a lei, o falso evangelho, a religiosidade falsa, não pode produzir a liberdade do Espírito. Não existe desejo do Espírito pelas coisas santas, pelas coisas celestiais. Não existe inclinação interior. Obedecer a Deus é sempre muito difícil. Ai, que peso obedecer a Deus. Levar Deus a sério. Ai, que difícil. Julga a sua vida. Para de se desculpar. Olhe para si mesmo, sua conduta. É claro que a nossa vida diante do Senhor é desafiadora. Sermos fiéis neste mundo é desafiador. É no trabalho, são as injustiças, são as metas inalcançáveis.
é na criação dos filhos, é desafiador, os filhos afrontam, é cansativo, vamos ser provados, tentados ali no limite, no estresse emocional, físico. Mas qual é a minha inclinação? É a inclinação do Espírito. Eu estou edificando algo para o reino de Deus? Ou eu estou estressado porque eu só quero fazer aqui para ter um pouco de sossego? É desafiador. Mas na nossa rotina, nas situações mais banais, devemos sondar, confrontar a nós mesmos. Vivam, sejam guiados, sejam conduzidos, marchem pelo Espírito. Porque tem uma guerra aí. Ou vai ser pelo Espírito, ou vai ser pela carne. Não tem meio termo. Qual dos dois? O que está baseando a nossa existência? Onde estamos edificando a nossa vida? As atitudes vão demonstrar. A questão é, vamos ficar de desculpa ou vamos ser sinceros diante da palavra? Julgue. Confronte a própria fé. O cristão é alguém que confronta a própria fé. Aqui não se trata tanto de questionar a fé, mas de reafirmar a fé. De ter uma fé resoluta, uma fé convicta, uma fé ativa, continuamente na palavra de Deus. É disso que se trata. Diante do peso extenuante da luta contra o pecado, contra as tentações, contra esse mundo maligno, precisamos de uma fé resoluta, convicta, a fé que vence o mundo, como diz em 1 João. Aqui, o apóstolo Paulo então está chamando para que vejam quem vocês são. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com as suas paixões, com os seus desejos. Essa é a identificação fundamental da nossa vida. É para aqui que nós precisamos continuamente voltar. Pertencemos, somos do Senhor Jesus, e porque somos do Senhor Jesus, estamos ligados ao Senhor Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós, fazemos parte do corpo de Cristo, somos dele, e tudo que o Senhor Jesus viveu, fez, conquistou, é nosso por herança, ele divide, ele compartilha, somos co-herdeiros dele. De modo que, se ele morreu na cruz, nós já crucificamos com ele a nossa carne, com suas paixões, com seus desejos, e por causa disso, tendo em vista isso, esse ser, vivemos, tendo em vista que vivemos pelo Espírito, a conclusão de que nós já pertencemos a Cristo, então já que nós vivemos pelo Espírito, nos comportemos, andemos, vivamos, marchemos também pelo Espírito. É um contrassenso. Você confia que Jesus morreu na cruz? Você crê que Jesus morreu na cruz? Morreu mesmo? Morreu pelos seus pecados? É um contrassenso afirmar isso, falar, mas eu não consigo vencer meu pecado. Mas eu não consigo caminhar com Deus. Mas a minha vida com Deus é sempre marcha lenta. Tantos anos e sempre vacilando. O que Paulo está falando aqui não é isso, já crucificaram. Você crê que Jesus morreu na cruz? Então você também morreu na cruz, a sua carne, suas paixões. Esse é o poder da cruz. E por isso agora você é capacitado, você vive pelo Espírito. E você pode andar pelo Espírito. Este é o poder da cruz na nossa vida. Não dá para dizer, eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado, mas eu não consigo vencer o meu pecado. É um contrassenso em relação ao Evangelho. Então, veja essa fé. Alguns anos atrás, quando eu era jovem, mais jovem, solteiro, participei de algumas viagens missionárias. Numa dessas viagens, conheci ali, ela já era um pouco mais velha, uma moça, uma jovem também, que se tornou amiga minha e de um grupo nosso ali. Em determinado momento, ela compartilhou com aquele grupo
quão difícil eram questões interiores dela. E ela falou traumas, abusos de diferentes tipos que ela sofreu na sua infância, na sua adolescência. Mas o testemunho dessa mulher eu não me esqueço. Hoje ela está casada, uma bênção. Ela falava, a minha luta é para acreditar que eu não sou o que os meus pensamentos dizem que eu sou. Eu não sou o que as minhas emoções dizem para mim que eu sou. Eu não sou o que as minhas inclinações afetivas, até mesmo sexuais, dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E constantemente eu preciso, todos os dias, afirmar, reafirmar isso ao meu coração. Isso é uma fé viva, isso é uma fé ativa, isso é uma fé resoluta, isso é uma fé que permanece na palavra. Isso não é uma fé que fica de desculpinha, vacilando, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do meu trauma, do meu passado, das minhas circunstâncias. Por outro lado, alguns anos atrás, eu conversei com um jovem, que era uma bênção. E esse jovem veio se aconselhar comigo. Falava, Vitor, olha, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui em nenhuma balada, eu não tenho nem desejo dessas coisas, não tenho a mínima curiosidade, eu estou na faculdade, eu vejo as pessoas fazendo isso não me apetece, não sou tentado por essas coisas, mas sabe, eu tenho uma dúvida, ele dizia para mim, eu não sei se isso tudo é fruto da minha fé no Senhor Jesus, ou é fruto da educação e da autoridade dos meus pais sobre mim, porque meus pais me deram uma boa educação, porque meus pais me deram bons valores. E ele compartilhava aquela dúvida. Dúvida profunda, espiritual, existencial. Um bom rapaz, uma bênção, servo de Deus. Mas que, para resumir a história, hoje está bem longe dos caminhos do Senhor. Bem longe. O cristão é sábio. O cristão não é ingênuo quanto a si mesmo. Não é superficial quanto aos seus próprios caminhos, suas inclinações. O cristão se confronta. Se confronta para ser encorajado, fortalecido, transformado, perseverante na palavra. Paulo diz em 2 Coríntios que se nós somos julgados pelo Senhor, somos julgados por Ele para que não sejamos condenados com o mundo. E a palavra de Deus nos confronta e nós precisamos nos confrontar. Olhar para nós mesmos com muito critério, dia após dia. Se passamos dias sem olhar para nós mesmos, sempre distraídos, na nossa rotina, na nossa força, na autossuficiência, no cansaço, estaremos esfriando na fé. A autoconfrontação, ela faz parte da rotina do cristão, deve fazer parte. Assim cresceremos em santificação diante do Senhor. Existe uma luta aqui dentro, não podemos ser negligentes, ingênuos, distraídos. Ou caminharemos inclinados para um lado, ou para o outro. Confrontar nossas motivações, as nossas atitudes. Reafirmar constantemente a nossa fé no Evangelho do Senhor Jesus. Constantemente. A autoconfrontação, ela faz parte da rotina do cristão. Vamos orar.